Olá, sejam todos bem-vindos! Eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje vou dar continuidade ao especial de Natal. Você tem cachepós velhos aí na sua casa que você não usa mais? E pinhas, já encontrou elas caídas por aí? Então fica comigo porque no vídeo de hoje vou trazer uma sugestão incrível para você decorar aí a sua casa. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve agora, ative o sininho na opção todas para que quando eu soltar um vídeo você receba as minhas notificações. Compartilhe também os meus conteúdos nas suas redes sociais. E agora sim, bora lá? Gente, olha a quantidade de pinhas que eu consegui recolher. E a sugestão dos cachepôs é porque é o que eu tenho aqui em casa para fazer do jeitinho que eu quero. Mas você pode usar qualquer pote plástico, você pode usar vidro, vai ficar muito legal também com essa técnica que eu vou ensinar hoje para vocês. Gente, então para dar a altura e o formato que eu quero, eu vou pegar esses baldes, colocar o outro de ponta cabeça assim e vou unir eles. Claro, se for vidro ou um outro pote que seja maior, assim você não precisa fazer esse processo, tá? Olha só, colei os dois vasos aqui, ficou um só nesse formato aqui. Agora, o próximo passo, eu peguei no papelão e cortei várias tiras aqui com 2 centímetros de largura, tá? A altura vai ser de acordo com o pote que você for utilizar, tá certo? Você deixa assim 2 centímetros a mais. Porque agora eu vou colar cada uma dessas tiras dessa forma aqui, olha, pra ficar com essa barriguinha, ok? E olha só como ficou esse vaso, gente, tá vendo? As tiras aqui você tem que colar uma do lado da outra, tanto em cima quanto embaixo, tá? Aqui é inevitável que fique aberto, mas agora o próximo passo é tampar essas aberturas. E como eu vou tampar essas aberturas? Aqui eu cortei várias tiras de papel de revista, pode ser jornal também, tá, gente? E agora eu vou colar aqui nessa peça todinha. Pra fazer essa colagem, eu vou usar essa cola PVA extra, tá, gente? Eu fiz uma misturinha dela aqui com água, porque ela é muito grossa, mas se você quiser usar cola de escola aqui pra colar papel, também não tem problema não, tá? Se vocês preferirem, também pode fazer as tiras mais largas, tá, gente? Se for no jornal, cola mais fácil, tá? A revista ela é lisa, essa folha, aí tem um pouquinho mais de dificuldade. E olha só como ficou o modelo desse vaso. Agora, né, depois que eu coloquei todas essas tiras para tampar todos aqueles buracos, eu vou fazer mais algumas camadas com o jornal. Olha só, piquei aqui todo o jornal e vou continuar fazendo essa papietagem. Aqui, gente, você pode fazer várias camadas, tá? Eu só vou fazer mais uma porque eu ainda vou cobrir com massa.
Prontinho, gente, já colei o papel aqui no meu vaso todo, agora eu vou deixar um pouquinho no sol e já volto com vocês. Já secou aqui o papel, agora sim tá pronto para receber a massa. Essa massa que eu vou usar, gente, é a massa corrida, aquela massa de parede. Se você tiver a massa acrílica também pode ser usada, ok? Eu vou começar usando a espátula, mas vocês sabem, né, que eu gosto de colocar a mão na massa, em algum momento eu vou colocar a mão aqui. Prontinho, gente, já apliquei a massa. Vou aproveitar que hoje o sol está estalando aqui em São Paulo, vou deixar lá secando. Enquanto isso, eu vou para a segunda parte do vídeo com vocês. E agora, na segunda parte do nosso vídeo, eu vou começar a trabalhar as pinhas. Aqui, gente, eu separei 3 tintas em spray, tá? A vermelha, o verde e o cobre. Todas as 3 são tintas metálicas. Mas lembrando, se você não tem tinta spray, você também pode fazer com a tinta PVA, com a tinta acrílica, a tinta que você tiver aí na sua casa que dá certo. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar outra que eu fiz com a tinta PVA e ficou muito incrível. Então agora eu vou colocar a máscara e começar a pintar. Prontinho, gente, olha só, pintei aquelas 3 para mostrar para vocês, mas já deixei todas aqui pintadas e já estão secas. E agora o próximo passo, eu cortei aqui alguns palitos de bambu, que também pode ser palito de churrasco, tá, gente? Esse daqui é aquele de pipa, que é um pouquinho mais fino, tá? E eu fiz uns furos aqui, olha só, no fundo da pinha. E agora eu vou colar esse palito aqui para fixar ele. E para colar o palito eu vou usar cola quente de silicone. Minhas pinhas já estão prontas e agora sim eu vou voltar para o vaso. E olha aqui como ficou esse vaso, gente. Olha, eu dei uma lixadinha aqui nele, tá? Se você achar que tem que aplicar mais uma demão de massa, fica a seu gosto, tá? Aí você dá uma lixadinha também, ele ficou no formato que eu queria. E agora eu vou para a parte da pintura. Aqui, olha, eu separei um resto de tinta de parede que eu tinha aqui, na cor branca. E para dar uma textura aqui nessa tinta, eu vou misturar com areia fina, tá, gente? Eu peneirei essa areia aqui e vou misturar aqui na tinta. E a cor que eu vou escolher para pintar esse vaso é a cor rústica. Então eu peguei aqui uma tinta PVA na cor rústico, que é um marrom bem escuro, e vou misturar aqui também.
E olha só, gente, a cor que ficou. Eu quero que fique essa tonalidade de um vaso rústico, aqueles vasos bonitos de cerâmica que a gente vê na loja, sabe? Então agora, com essa esponja aqui, que é uma esponja de textura, eu vou aplicar essa tinta aqui no vaso. Se você não tiver essa esponja, pode usar a esponja, aquela que você lava a louça, que dá certo também, tá? Prontinho, gente, olha só como ficou. Agora eu vou colocar essa belezinha pra secar e depois eu volto com vocês. Olha só, tá vendo, gente? Meu vaso já está completamente seco. E agora, para destacar, para dar um efeito mais rústico, eu peguei aqui a tinta na cor palha, essa trincha bem sequinha, só para molhar assim, ó, e vou passar aqui. Só para destacar, assim, ficar com um efeito mais envelhecido. Mas, se você preferir, você pode deixar ele do jeito que ele tá. Vaso finalizado, olha só como ficou, gente, ele tá pesado, aí fica bem durinho, viu? Minhas pinhas já estão aqui também todas prontas, separei aqui algumas folhagens artificiais, coloquei já espuma floral aqui dentro e agora vou começar a montar esse vaso. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só, gente, como ficou esse vaso. Elegante, sofisticado e com cara de loja, não é mesmo? Esse detalhe com as pinhas em dourado. Esse vaso eu fiz ele maior, né? Porque eu queria colocar as pinhas grandes, que eu tenho pinhas grandes e pequenas. Coloquei esses arranjos aqui, o azevinho. Eu acho que ele fica muito lindo num centro de mesa, no Natal, ou num cômodo aí, numa peça, num aparador, na sua sala, né? Um arranjo muito bonito, fácil de fazer e você vai reutilizar o que você tem na sua casa. Você vai construir com as suas próprias mãos o seu vaso, né, com cara de loja. Olha esse outro aqui, gente. Vou mostrar esse outro aqui pra vocês. Esse daqui eu fiz um pouquinho menor, olha. Esse maior aqui, como referência, eu usei esse pote maior. E esse menor eu usei esse daqui, tá vendo? 2 potes de cada um. Olha só como ele ficou. Esse daqui eu já peguei as pinhas menores e esse daqui, gente, eu pintei tudo com tinta PVA. Olha a diferença que dá, tá vendo? Fica assim, uma coisa mais rústica, né? Porque não tem brilho. Embora se você goste com brilho, dá pra jogar um verniz também. Mas eu quis deixar assim com a aparência dele rústica mesmo. Deixei as pinhas pequenininhas, coloquei essas flores mais voltadas, né, para uma folha de cor seca assim. E aqui a parte de baixo, essas tiras quando você faz, você pode brincar com elas, né? Fazer mais largas, mais finas, isso vai dar todo o detalhe no acabamento da sua peça. Coloca pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa sugestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!